Oferecemos as boas-vindas a todos ao Profinet Online Academy, uma realização do PI Brasil, sempre mantendo a perspectiva de difundir o conhecimento sobre as tecnologias de comunicação industrial. O PI Brasil é uma associação empresarial dedicada a promover os protocolos de comunicação industrial, Profibus, Profinet, Profisafe, Profidrive, Profienergy, IO-Link e também o protocolo ASA Interface. Antes de continuar, cumpre esclarecer que o evento será gravado e que todos estão cientes e de acordo com o compartilhamento das informações registradas na gravação do áudio. Hoje, nós vamos tratar no módulo 2, configuração básica de redes real-time com Profinet. Eu gostaria de dizer que meu nome é Silas Anchieta e eu sou o secretário-geral da PI Brasil, Associação Profibus Profinet, e mais uma vez dar as boas-vindas a todos, que tenhamos um bom dia de treinamento e que é a oportunidade para que nesta próxima hora, você tire as suas dúvidas sobre os temas aqui tratados. Gostaria, então, de passar a palavra ao meu colega Márcio Santos, que é consultor técnico de digitalização na Siemens, do Brasil, e diretor técnico no PI Brasil de tecnologia Profinet. Márcio, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado, Silas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui pelo segundo módulo do Profinet Online Academy. Diria que talvez um dos módulos mais importantes dentro dessa jornada que nós vamos ter aí de 8 eventos, é o segundo evento online, e eu espero que daqui a pouquinho vocês possam entender o porquê o dia de hoje ele vai ser tão importante, tá? Em relação à organização do evento, como o Silas comentou, nós somos da PI Brasil. A PI Brasil é uma associação sem fins lucrativos que visa difundir globalmente as tecnologias que a PI suportam. Então, em qualquer lugar do mundo que você procurar por uma associação da PI, você vai encontrar representantes, seja na parte de divulgação técnica, seja na parte de suporte às tecnologias, e principalmente também o incentivo e adoção dessas tecnologias dos nossos usuários industriais. Tá? As tecnologias que a PI Brasil trabalha, a PI Mundial, aliás, trabalha atualmente, são fortemente focadas nos protocolos Profibus, Profinet, IO-Link, e aí as variações que esses protocolos podem ter. Tá? E o importante é que esses protocolos, nos dias de hoje, cada um na sua zona de atuação, Profibus, IO-Link e Profinet, eles são os protocolos industriais mais utilizados no mundo. Né? Então, o Profibus na parte de protocolos seriais e o Profinet na parte de protocolos Ethernet. E aí, qual que vai ser a ideia do dia de hoje, pessoal? A ideia do dia de hoje é que nós possamos falar da configuração básica de redes real-time com Profinet. Lembrando, o primeiro evento foi a introdução ao Ethernet e ao protocolo Profinet, uma introdução muito breve, principalmente aquilo que vocês deveriam conhecer de básico de funcionamento das redes Ethernet, de forma que hoje nós possamos falar um pouquinho de como é que a gente configura, né? Não só falar, na realidade a ideia é que nós possamos fazer algumas demonstrações. Então, eu tenho aqui um ambiente de teste na minha frente, e se a plataforma de colaboração e streaming online que nós estamos utilizando, né, assim nos permitir, nós vamos fazer o máximo possível de demonstrações práticas. Essa é que é a ideia. Já deixando de antemão, o nosso próximo encontro vai ser no dia 17/9, onde a gente vai falar como o Profinet, como o backbone da indústria 4.0. Então, a gente vai falar um pouquinho o que é essa ideia de backbone e como é que o Profinet ele se enquadra dentro das expectativas de Profinet, de indústria 4.0. O importante, são muitos temas ainda pela frente, tá? Então, a gente vai falar de bastante coisas. E eu faço um convite que, na medida do possível, vocês acompanhem esses eventos de forma gradativa. Quase sempre, esses eventos
eventos, eles têm uma interdependência dos eventos anterior. Então, hoje, por exemplo, quando a gente falar de configurações básicas da rede Profinet, é importantíssimo que você tenha assistido ao evento anterior, principalmente a introdução às redes Ethernet, porque alguns conceitos nós não vamos ficar voltando atrás, né? Então, você pode assistir tanto online, quanto você pode assistir também a gravação. A gravação está disponível, você pode assistir no melhor momento, na sua residência, no escritório, ou então no intervalo entre atividades que você faz no seu dia a dia de trabalho, dia a dia de estudo. Para deixar vocês um pouco mais tranquilo, né, e principalmente também a gente ir quebrando um pouquinho do gelo sobre o dia de hoje, a plataforma ela permite muita interação entre nós. Então, vocês podem estar mandando perguntas, o Silas vai estar respondendo algumas perguntas de ordem organizacional no background, e eu vou estar aqui vendo as perguntas técnicas de vocês, e aí, se for o caso de encaixar as respostas das perguntas técnicas ao longo da apresentação, ou então se a gente faz no final, é meramente aí uma questão de decisão e condução do evento. Da mesma forma, eu posso fazer perguntas para vocês. Então, isso, inclusive, é muito importante, porque aí eu vou conhecendo e vou sabendo o histórico de vocês, o quanto vocês estão acostumados com as tecnologias que nós estamos mostrando, e principalmente também saber se o que nós estamos mostrando é adequado e está de acordo com as expectativas de vocês. E para a gente já mostrar como é que funciona a plataforma, eu já vou fazer uma pergunta para conhecer quem que está aqui hoje, tá? Então eu vou mandar aqui uma pergunta na tela, só para saber quem é que daqui dos presentes, nós já estamos aí com um pouco mais de uma centena de participantes, quem assistiu ao módulo anterior. Não importa se foi ao vivo ou se foi a gravação, tá bom? Então eu vou lançar aqui a pergunta, eu peço para vocês responderem e aí a gente vai se acostumando também um pouquinho com a plataforma. Então tá lá, você assistiu ao módulo anterior do Profinet Online Academy? Peço, na medida do possível, para vocês responderem. A gente dá aqui um tempinho, vamos dar mais 10 segundos. E aí eu vou saber quem já assistiu, quem não assistiu. E na medida do possível, eu pulo ou não alguns tópicos. Legal? Muito bem, então mais 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Muito bem. Então tá lá, tá, pessoal? Nós tivemos aqui, eu vou compartilhar com vocês rapidinho, para também vocês saberem como é que funciona. Então, 80% do público da nossa audiência participou do evento anterior. Aqueles que não assistiram, eu já estou vendo algumas perguntas aqui questionando sobre o link para a gravação. Eu vou pedir para o Silas responder essas perguntas, mas saibam que todos os módulos vão estar disponíveis para a gravação futura. Legal? Muito bem. Então, indo ao ponto do dia de hoje, né? Conceitos real-time. Então, o que é isso e por que esse negócio é tão falado? Então, eu imagino que a grande maioria das pessoas que aqui estão são do ambiente industrial. Então, já meio que dominam ou trabalham e conhecem o conceito real-time. Algumas pessoas não são do ambiente industrial e, para isso, eu vou ser democrático e vou dar um exemplo caseiro de o que é um controle real-time. E, para isso, eu estou usando a nossa velha e boa caixa d'água, tá? Então, a ideia da caixa d'água é armazenar água para você usar no conforto do seu dia a dia e eu devo controlar isso em níveis mínimos e máximos. Né? Quem controla isso, na realidade, vai ser uma boia de admissão da água e a ideia é que você vai manter os níveis mínimos e máximos através dessa boia. Então, a boia mede o nível mínimo e máximo, e aí quando isso está no nível mínimo, ela abre para você fazer a admissão da água, e quando isso está no nível máximo, ela fecha, de forma que você não tenha aí um transbordo d'água na sua casa e aconteça um acidente ali na sua cozinha ou na região onde a caixa d'água está instalada. E aí, o que é legal? Então, esse controle é um controle em tempo real. Você mede, você captura uma informação de campo, e aí, conforme você tem esse input, essa informação do campo, você vai reagir de forma adequada a essa informação que você recebeu. Então, quando o nível está muito baixo, a válvula abre, e quando o nível está muito alto, a válvula fecha. E o que acontece? O tempo entre você detectar essa condição de campo, essa informação de nível baixo e nível alto, e você abrir ou fechar a válvula, é o seu tempo de reação. E isso é um controle em tempo real. Normalmente, nós sempre associamos controle em tempo real a questões de velocidade aí ultra rápidas, mas eu prefiro colocar de uma forma diferente. Controle em tempo real é a sua capacidade de você receber uma informação e reagir àquela informação no tempo preciso para a aplicação que você está fazendo. Então, aqui no nível de controle de caixa d'água, vamos falar a verdade, se a válvula abrir ou fechar aqui em questão de segundos, talvez até alguns poucos minutos,
você consegue ter um controle efetivo de forma a garantir o conforto do seu dia a dia em termos de água, né? Vai ter água para o seu banho e para as suas necessidades básicas, assim como vai evitar uma função de segurança, que é o transbordo da sua caixa d'água. Evidentemente, se por algum motivo você não conseguir reagir dentro do intervalo X de tempo, aí você passa a ter um problema. Então, essa é que é a ideia do controle em tempo real. Receber uma informação e processar essa informação dentro de uma janela específica de tempo. Legal? Muito bem. Quando nós trazemos isso para a indústria, e principalmente para o conceito de controle em tempo real baseado em internet, começam a se misturar diversos tópicos e em alguns momentos causam-se algumas confusões. Então, o que é tempo real? Eu preciso de tempo real, eu preciso de determinismo, e se eu estou fazendo um controle em Ethernet, o tal do CSMACD, a forma como a gente havia comentado anteriormente, né, do Ethernet controlar o acesso à rede, será que o CSMACD vai me impedir de ter tempo real e determinismo? Então a gente começa a ter várias questões associadas, muitas vezes essas questões são misturadas de forma errônea, e aí a gente passa a ter uma interpretação errônea também da aplicação e desses conceitos. Para tentar normalizar isso, eu vou trazer um exemplo um pouco mais prático de como é que tempo real, determinismo, isso tem impacto no nosso dia a dia, e eu vou me furtar aqui a não utilizar uma aplicação industrial ainda. Eu vou usar algo que eu gosto muito, que é o ciclismo, tá? E aí, para isso, eu levantei uma curva de Gauss, né? Uma análise estatística, que numa curva de Gauss a gente vai ter uma grande maioria das amostragens, né? Sendo representadas, sendo utilizada, e eu vou ter as exceções aqui nessa curva de Gauss, que as exceções, vamos e convenhamos, são sempre exceções. E aí alguém poderia me falar, Márcio, legal, então você é ciclista e eu quero começar a pedalar. O que você me recomenda para comprar em termos de bicicleta? Bom, eu sou um ciclista de estrada e eu acho que eu sou um ciclista de média performance. Não sou um ciclista de alta performance, mas acho que de média performance. Então eu ia recomendar para você uma bicicleta de estrada, com quadro de carbono, com rodas de carbono, rodas extremamente aerodinâmicas, e eu acho que essa é a melhor bicicleta para você. Só que tem um detalhe. Eu não fiz perguntas básicas para você. Eu não perguntei aonde que você vai pedalar. Eu não perguntei qual que é o seu intuito. Eu não perguntei o quanto você tinha para gastar. Bom, mas por que essas questões são tão importantes? Porque esse tipo de bicicleta, eu posso te garantir, ela não é adequada para a grande maioria das pessoas, por várias questões. Preço, tipo de uso e conforto. Então, realmente, quem vai utilizar uma bicicleta de alta performance ou uma bicicleta que tem características de tempo real e determinismo, seriam pessoas que estão preocupadas com performance, competição e por aí vai. E tem um custo muito grande essa bicicleta. Se eu levantasse a curva de Gauss aí da maioria das pessoas, em termos de ciclismo, uma boa bicicleta de mountain bike, segura, barata, ela seria confortável para a grande maioria das pessoas, e a grande maioria das pessoas vão ficar felizes, porque gastou pouco, atendeu às suas necessidades, necessidade de deslocamento, necessidade de entretenimento, por aí vai, e você não precisa ficar se preocupando com questões típicas de quem faz ciclismo de alta competição, de alta performance. Só que vai existir também nessa curva de Gauss do ciclismo as pessoas que não sabem o que fazer. Por quê? Porque ele conversa com um cara de alta performance, é a bicicleta a mais cara do mundo, é a mais performática do mundo, ele conversa com um cara de uma bicicleta de final de semana, é a bicicleta mais barata, não precisa gastar tanto, e aí esse cara normalmente ele fica em dúvida e ele decide não fazer nada. Ele não faz ciclismo, nem de performance, nem de entretenimento, ele prefere ir lá no sábado, abrir uma boa cerveja, um salaminho e curtir a vida. Tá? Então a ideia é essa. Mas o que é interessante aqui? Veja que se eu olhar e conversar sobre as necessidades de cada um desses ciclistas, eles têm argumentos válidos. Pô, por que esse cara aqui, né, da mountain bike, por que eu vou gastar 10, 20, 30 mil, 100 mil reais numa bicicleta se eu uso isso apenas para passeio? Eu não tenho essa necessidade performática. Da mesma forma, esse cara que faz ciclismo de alta performance, ele sabe que se ele pegar uma bicicleta de baixa performance, ele não vai render e ele não vai conseguir entregar aquilo que ele espera, seja a equipe dele, o país dele, o time dele. E o que é interessante? Se nós observarmos, essas duas bicicletas aqui não são sempre as melhores opções em todos os cenários. Se eu pegar uma bicicleta de alta performance e colocar ela numa trilha de terra, eu não vou conseguir atingir o máximo que ela pode me dar.
Márcio, mas ela é uma bicicleta de alta performance. Ela é uma bicicleta de alta performance para estrada, ela não é uma bicicleta de alta performance para andar na terra. Então, é muito relativo esses conceitos. E, infelizmente, nós temos uma tendência de achar que só porque é mais rápido, mais caro ou mais performático, sempre vai ser melhor. E não é essa a ideia. Mas por que você está me dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se nós formos agora sim para uma aplicação industrial, vão existir aplicações que demandam questões de tempo real, determinismo, precisão, na casa de microsegundos. Mas elas não são a grande maioria das aplicações. A grande maioria das aplicações, elas têm características de tempo real, determinismo, comuns entre elas. Então, por exemplo, se eu estivesse falando máquinas flexográficas, máquinas de impressão, com certeza eu ia estar falando ali na casa de microsegundos, centenas de microsegundos. Se eu estivesse falando em linhas de produção, máquinas ou linhas contínuas de produção, por exemplo, uma indústria automobilística, mesmo com os robôs que a gente nós achamos que são as coisas mais rápidas aí do mundo, você vai estar falando em tempos aí de 1, 2, 4 milissegundos. E isso é a característica da indústria hoje. Pode ser que esses tempos daqui para o futuro mudem, mas o que é importante? Existem situações que você tem que ser extremamente performático e existem situações que você não precisa de uma performance tão grande assim. Lembrando, quando eu falo de performance, sempre vai ter um custo associado, que pode ser um custo técnico ou pode ser um custo em termos das tecnologias e os cenários possíveis e imagináveis que eu vou ter. E o que é interessante, lembra aquele cara que estava morrendo de dúvida? Aquele cara é a indústria de processo. A indústria de processo vê essa conversa de microsegundos, milissegundos, e ele fala, isso não é adequado para mim, porque quem já pisou numa indústria de processo sabe que controles de temperatura são extremamente lentos. Se você rodar aqui malhas na casa de 1 segundo, 500 milissegundos é muito mais que suficiente. Por quê? Porque a inércia térmica do sistema, do processo, não tem essa necessidade de uma resposta tão grande. Então, é importante avaliar o que você está fazendo, qual é o tipo de aplicação que você faz, e aí sim você fazer a escolha dos sistemas, desde a parte de controle até a parte de aquisição de dados, aqui entra a parte de rede como um elemento vital na sua arquitetura, que atendam essas características de tempo real e determinismo. Legal? Muito bem. Para eu saber, e aí talvez validar se o meu pensamento é válido, eu vou lançar aqui uma pergunta, pessoal. E eu gostaria que você respondesse isso com muita sinceridade, até porque, primeiro, nós não sabemos quem está respondendo o quê, nós não temos o detalhe da resposta individual, é muito mais aqui uma visão de quem é o público hoje e o quanto essas questões de tempo real e determinismo são importantes para vocês, tá? Então, estou lançando aqui a pergunta é, normalmente você se preocupa com questões de determinismo e tempo real na sua aplicação? Tá? É a resposta única. Então, sim, eu me preocupo. Não, eu não me preocupo. Uma outra resposta, nem esquenta a cabeça com isso. E a última das respostas, eu não consigo entender por que tantas pessoas vivem falando de controle em tempo real e determinismo, legal? Sejam sinceros, é só para a gente entender, e aí depois eu vou fazer algumas questões aí um pouco mais detalhadas sobre isso, legal? Então a gente aqui tem 30 segundos já de resposta, vou dar mais 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, fechado. Vamos lá, vou compartilhar. Então, 44% das pessoas se preocupam, 36% das pessoas não se preocupam, 11% nem esquenta a cabeça e 9% não consigo entender por que você fala sobre isso. Vamos ser sinceros, se nós formarmos todas as 3 perguntas de baixo, a grande maioria das pessoas não se preocupam com questões de tempo real e determinismo. E por que nós não nos preocupamos? Porque a grande maioria das aplicações, como eu havia dito, não demandam essa necessidade tão grande. Márcio, você está dizendo que não é importante? Não. Eu não estou dizendo que tempo real e determinismo é importante. Muito pelo contrário, é sim importante. Se você tem aplicações onde o controle em tempo real e o determinismo da aplicação, ela é fundamental. Essa é a grande diferença. E é aqui que a gente tem que se preocupar. Legal? Muito bem. Então, o que eu tenho que me preocupar e como é que esses conceitos de controle em tempo real e determinismo vão ser aplicados no Profinet? Para isso, nós vamos precisar entender um pouquinho como é que o Profinet ele é aplicado e configurado, e aí depois a gente consegue entrar em um pouco mais de cada um desses detalhes, de tempo real e determinismo, tá? Então vamos entender como é que o Profinet ele é configurado nesse cenário e o quanto que o controle em tempo real e determinismo
é fundamental para o Profinet e aonde você tem que se preocupar e principalmente aonde você não tem que se preocupar. Então vamos, um breve recapitulamento. Primeiro, o Profinet ele é 100% baseado em Ethernet. Tá? E nós vimos no módulo anterior que hoje um switch operando em modo full duplex, ele te traz uma performance de rede, uma possibilidade da rede operar, que garante aí muitas questões de tempo real e determinismo por si só. O Ethernet sozinho já me dá isso. Eu não precisaria de nada, de nenhuma aplicação de alto nível rodando nela. O próprio Ethernet me daria isso. Como, por exemplo, aqui nós temos 4 equipamentos comunicando simultaneamente de modo bidirecional e não existe conflitos, não existe perda de dados entre eles. Quem está me dando isso é o Ethernet operando em modo full duplex, que esse modo full duplex do Ethernet hoje a 100 MB é o básico que um switch, um equipamento de comunicação tem que ter. O switch, a sua conectividade de rede agora para acessar esse evento está fazendo exatamente isso nesse momento. Eu posso te garantir isso, tá? Muito bem. Além disso, o Ethernet ainda me traz algumas questões de priorizar tráfegos de dados de forma a atingir bons níveis ou excelentes níveis de controle em tempo real e determinismo. Uma dessas funções é o que nós chamamos de priorização de telegramas. Então, imagine o seguinte, que nós temos aqui 3 sistemas comunicando em Ethernet com um destinatário. Então, são 3 computadores, podendo ser 3 remotas, 3 CLPs, o que você quiser. Então, esses 3 componentes vão mandar dados simultaneamente para esse computador, para esse destinatário. E você não está utilizando nenhuma metodologia de priorização de mensagem previsto na internet. Então, quando esses 3 equipamentos soltarem aí os telegramas, né, eu não sei o quanto que chegou a animação correta para você, mas mais ou menos os telegramas chegaram, vamos acreditar, chegaram ao mesmo tempo na sua infraestrutura de rede. A sua infraestrutura de rede, por não usar a priorização de mensagem, ela vai descarregar as mensagens na mesma ordem com a qual elas chegaram, ou vai tentar fazer o melhor esforço possível para entregar essas mensagens na mesma ordem, tá? Não tem nenhum esquema de priorização de mensagem. Se ali você tinha alguma coisa do tipo uma botoeira de emergência, um sensor informando que um equipamento tinha que ser desligado urgentemente, não houve essa priorização. Porém, eu posso, e é extremamente simples e comum, você marcar uma mensagem como uma mensagem prioritária. De tal forma que se essas 3 mensagens chegarem ao mesmo tempo, essa mensagem do remetente C, né, em vermelho, ela era mais prioritária, a infraestrutura de rede vai dar prioridade para ela vai ser enviada primeiro, e aí depois os dados menos prioritários são enviados na sequência. Então, com isso, se você tinha algum atraso, alguma questão que ia impactar no determinismo, no tempo de resposta da sua aplicação, a infraestrutura do rede Ethernet, ela ia te ajudar nesse sentido. Tá? E existem muito mais funcionalidades que o próprio, como eu havia dito, a própria Ethernet te dá gratuitamente, já embutida na tecnologia, para permitir uma alta resposta em termos de determinismo e tempo real para a grande maioria das aplicações industriais. Legal? Muito bem. Só para vocês terem uma ideia como esse número ele é verdadeiro, nós temos aqui um comparativo que nós da PI nós não gostamos de fazer, mas ele se torna importante demonstrar. E aí vocês vão entender por que a grande maioria das pessoas não se preocupa com questões de tempo real e determinismo, e isso tem um fundamento prático. Então, nós fizemos aqui um comparativo entre Profibus e Profinet. Tá? Não é válido fazer comparativos de tecnologias Profibus, que rodam em protocolos seriais, em redes seriais, com tecnologia, por exemplo, Profinet, que roda a internet. Muitos estudos, aplicações, apresentações são feitas nesse sentido. E eu, particularmente, tanto quanto um membro da PI, quanto uma pessoa que gosta de tecnologia, eu acho que é uma comparação sem sentido. Primeiro que a gente está comparando tecnologias, o Profibus tem quase 30 anos de existência, e as tecnologias de internet industriais são muito mais novas. Né? Segundo, a própria velocidade da rede. Então, por exemplo, o Profibus roda aí normalmente em 1,5 MB, e uma rede Ethernet roda em 100 MB, 1 GB. Então, eu nunca vi finalidade prática em comparar Profibus com Profinet ou qualquer outra tecnologia serial. O mesmo valeria, na minha opinião, comparar Modbus RTU com Ethernet IP. Qual é o que você espera ao comparar tecnologias tão diferentes em termos de meio de funcionamento? Não é? Mas,
indo nessa linha, só para demonstrar claro como essa questão de tempo real e determinismo às vezes são levados aí num certo exagero sem sentido, nós fizemos esse comparativo. Então, nós montamos uma rede com 60 estações em Profibus e a mesma rede, com o mesmo tipo de componente, só que trocando a cabeça de rede para Profinet. Legal? Muito bem. Essa rede com 60 dispositivos em Profibus, a rede rodando em 1,5 MB, tipicamente ela tinha um tempo de resposta na ordem de 37 milissegundos, podendo chegar em algumas exceções, em questões esporádicas, em 92 milissegundos devido às comunicações acíclicas. Essa mesma rede Profibus com 60 dispositivos, a rede Profibus rodando a 12 MB, ela tinha um tempo de resposta na ordem de 6 milissegundos. E agora vem o comparativo que eu não acho justo, mas é só para mostrar para vocês como isso tudo, às vezes, deve ser levado em exagero. Uma mesma rede Profinet com 60 dispositivos, ela pode rodar na ordem de 1 milissegundo. Então, ou seja, por que nós não nos preocupamos normalmente com essas questões de tempo real e determinismo? Por uma questão simples. Desde a época do Profibus, já era possível atingir excelentes tempos de respostas, determinismo em tempo real, adequado à grande maioria das aplicações. Mas, Márcio, eu faço uma máquina flexográfica, eu faço um sistema de posicionamento, sincronismo de eixo, e aí eu posso ter problema se eu não atingir certos tempos. Ok, a sua explicação é 100% verdadeira, mas entenda que é o seu tipo de aplicação. A grande maioria das aplicações industriais, quando a gente está rodando ainda na casa de milissegundos, se fosse falar de protocolos seriais como o Profibus, na casa aí de dezenas de milissegundos, você estava muito bem. E você não se preocupava com isso. E, de novo, uma grande parte das pessoas, eu vou compartilhar aqui novamente, acredito que vai aparecer, uma grande parte das pessoas não se preocupa com as questões de tempo real e determinismo. E não é que elas estão sendo levianas. A resposta é simples, é porque realmente não precisa. Muito bem, mas e se eu precisar e trabalhar essas questões, se eu precisar melhorar, né, esses lados de desempenho e indicadores de performance da minha rede. Muito bem, então, neste momento, a gente tem que começar a se preocupar em otimizar a rede e pode saber que o Profinet vai te atender tanto no lado de, se você vai fazer uma rede onde questões de tempo real não são tão importantes, quanto se você precisar levar essas questões de controle de tempo real ao extremo, legal? E como é que a gente vai fazer isso? Então, primeiro a gente vai começar configurando então, essa rede de uma forma básica. O que eu preciso saber para configurar uma rede Profinet de forma básica e aí me preocupar com as questões depois de tempo real? Primeiro, você precisa seguir 3 passos para configurar a sua rede. Primeiro passo, você precisa importar os arquivos GSD-ML na sua estação de engenharia. O que é o arquivo GSD-ML, pessoal? É um arquivo que descreve o que o seu componente Profinet faz. Ele é uma remota, ele é um inversor de frequência, ele é um medidor de temperatura. Então, você pega esses arquivos GSD-ML. Nossa, Márcio, mas o arquivo GSD-ML não era um arquivo... Não tinha um equivalente em Profibus chamado GSD? Exatamente. O GSD-ML é o arquivo GSD com formato de XML. Então, os conceitos vão ser muito práticos, muito próximos do Profinet com Profibus. Segundo, uma vez que você tem esses arquivos, você importou na sua estação de engenharia, você vai configurar a sua rede Profinet na estação de engenharia. Então, quem comunica com quem e de que forma, legal? E o último passo, você vai descarregar tudo aquilo que você configurou na estação de engenharia para a sua automação, o seu controlador, seja ele um PC, um CLP ou um sistema dedicado, e aí essa rede ela vai entrar em funcionamento. Nossa, Márcio, mas é muito parecido com o Profibus. Sim, propositalmente, a forma como a rede Profinet ela é configurada, ela é muito parecida com o Profibus. Por quê? Porque nós queríamos que a transição do Profibus para o Profinet fosse o mais suave possível. E aí, aproveitando o momento, deixa eu já saber aqui, pessoal, de vocês, quem aqui já trabalha ou trabalhou com rede Profibus. Por quê? Porque justamente dessas pessoas, né, então tem aí uma votação em aberto, quem aqui já trabalhou com rede Profibus vai perceber que muito do que eu vou estar comentando, o seu conhecimento se aplica nas redes Profinet. E aí, com isso, né, a gente vai conseguir ter um ganho em termos de otimizar conhecimento muito grande. Então, a gente está aqui com 20 segundos, a grande maioria das pessoas já respondeu. Então, 5, 4, 3, 2, 1, fechando. Muito bem. Então,
compartilhando aqui com vocês. A grande maioria já trabalhou com Profibus, 54%, 46% não. Aos que já trabalharam com Profibus, eu diria o seguinte, fiquem tranquilos, porque nenhum conhecimento de vocês será jogado fora, vocês vão conseguir reaproveitar isso. E daqueles que não trabalharam, não se preocupem, os conceitos são extremamente simples e mais 2, 3 slides aqui, eu vou abrir a minha ferramenta de engenharia e a gente vai configurar uma rede Profinet aqui juntos, tá? Do zero. Legal? Eu só queria, daqueles que ainda estão aqui, fazer a mesma pergunta para saber quem já está trabalhando com Profinet, tá? Até porque a ideia, volto a dizer, então tem mais uma perguntinha aberta para vocês. A ideia aqui é ser um treinamento básico, intermediário, mas eventualmente, se eu ver que está muito básico também, aí eu vou forçar um pouquinho, tá? E se eu ver que a grande maioria não está acompanhando, não conhece esses conceitos, eu vou adequar o meu discurso à nossa audiência. Então, aqui 25 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, muito parecido, tá? Então, aqui, 53% das pessoas já trabalharam e 47% das pessoas não trabalharam. Ótimo, tá? Porque aqui eu vou trabalhar, então, nessa linha de raciocínio, 2 aspectos. Primeiro, o básico mesmo do Profinet. E o segundo, tópicos básicos, mas que muitas vezes as pessoas ainda têm dúvidas, legal? Então, eu vou tomar essa liberdade. Então, na hora de configurar a sua rede, o que vai ser importante? Você precisa entender que 2 tipos de parâmetros, ou 2 tipos de configurações são necessários. Primeiro, eu vou fazer as configurações da rede, dos parâmetros da rede. O que são configurações dos parâmetros da rede? Então, qual é o IP dos meus equipamentos, classe de IP, máscara, subrede, por aí vai, se tem roteador, se não tem roteador. Qual que é o nome dos meus dispositivos Profinet? Aqui é um dos pontos que causa mais confusão, né, principalmente até pelos conceitos em si, mas se alguém me perguntar o que é mais importante, o nome Profinet ou IP do dispositivo, eu vou te responder que o mais importante é o nome Profinet. Tudo na rede Profinet, em termos de configuração, aquisição e por aí vai girar em torno do nome. Então, se preocupe muito mais com o nome do que o IP. Não que o IP não seja importante, mas o nome vai ser muito mais importante em si. Existe também uma questão aqui na configuração da rede, se eu desenho a topologia ou não, se eu falo se minha rede tem switch ou não, a gente vai chegar nesses detalhes, tá? Mas então, uma vez que a rede está configurada, você vai se preocupar com a troca de dados entre os componentes. Então, o que vai ser a troca de dados? Esse CLP aqui, esse controlador, vai comunicar com essa remota a cada 2 milissegundos e vai pegar informação de pressão, temperatura, vibração. Esse CLP vai comunicar com esse inversor de frequência ou com esse servo e vai comunicar a cada 1 milissegundos, 500 microsegundos. Então, você consegue configurar e dizer para o sistema como cada equipamento vai trocar dados em si. Você tem essa informação na mão. Você pode deixar, evidentemente, o sistema decidir por você, ou então você pode fazer as melhores otimizações no intuito de ter o melhor controle em tempo real possível e imaginável para o seu tipo de aplicações. Então, nome, IP e tempo de atualização são os caras mais importantes. Então chegou a hora da gente começar a brincar um pouco, né? Eu não aguentava mais aí tanta questão de slide, eu preferia fazer 100% desse treinamento focado em demonstrações, mas é importante a gente criar alguns conceitos básicos, tá? E para isso eu uso um pouco do PowerPoint. Então vamos chavear um pouquinho agora, pessoal. Eu tenho aqui, espero que vocês estejam vendo, tá? Eu tenho na minha frente um kit básico. Esse kit básico aqui, ele é composto por um CLP, um switch e uma remota, além do que a minha própria estação de engenharia. Todos eles, tá? Com exceção do CLP, todos eles estão na configuração default de fábrica. Ou seja, é como se você tirasse ele da caixa. Márcio, você está usando equipamento Siemens, não Siemens, concorrente? Pessoal, eu vou abstrair isso, tá? Eu estou usando equipamentos da empresa que eu trabalho, né, meramente por uma questão de comodidade, porque eu tenho muitos equipamentos para trabalhar, mas os conceitos aqui, tanto de hardware quanto software, eles são exatamente os mesmos, independente do seu fornecedor de automação. E, inclusive, você pode mesclar fornecedores, e deve, aliás, mesclar fornecedores de automação diferentes na sua aplicação conforme a necessidade, seja uma necessidade técnica, seja uma necessidade comercial. Muito bem, então o que eu preciso fazer em termos de configuração no meu ambiente de engenharia?
Então, o meu CLP, né, o meu controlador, ele tem aqui 3 placas de redes. Então, uma dessas placas aqui eu deixei dedicada para a rede Profinet. Eu tenho uma segunda rede que o meu CLP está conectado direto na internet. Então, eu poderia, se for o caso, fazer até conectividade com a nuvem. Depois eu vou usar isso no futuro, nos próximos módulos, para explorar essa brincadeira. E se fosse necessário, a gente não vai usar, o meu CLP também tem aqui uma porta Profibus, tá? E aí ele não tem nada de programa, ele só tem essa configuração básica de hardware. Muito bem. O que eu precisaria fazer? Eu preciso, então, agora, para trabalhar em termos de Profinet, eu preciso ter o arquivo GSD-ML do componente Profinet. Como é que eu faço a importação desse arquivo? Isso aqui varia de ferramenta de engenharia para ferramenta de engenharia. O Profinet não versa, né? A norma não diz exatamente como é que você faz isso. É mais um conforto e uma comodidade de cada fornecedor. Mas, normalmente, você vai ter algum tipo de menu onde você pode fazer aqui um processo de importação, tá? Então, aqui no meu é Options, Import GSD Files. E aí você importa o arquivo, e aí os arquivos disponíveis para importação, você pode trazer para o seu ambiente de engenharia. Então, aqui eu trouxe 2 GSD-ML já, um aqui da Baloff e outro da Siemens. Então, você veja que a gente pode ter e deve ter uma pluralidade de fornecedores. No meu caso, se tivesse alguns GSDs em uso, mas por acaso eu quero deletar eles, eu poderia deletar a partir da própria ferramenta de engenharia. O importante, depois que você fez esse processo de importação, o dispositivo Profinet que você importou vai estar disponível no que a gente chama de catálogo de hardware. Márcio, o meu é uma outra janela, uma outra cor. Pessoal, abstraiam isso, tá? Não faz diferença nenhuma. O que vai ser importante? O importante é que você vai saber aqui que você tem aquele componente disponível, e aí você pode declarar. No meu caso, eu vou clicar, arrastar e soltar no seu ambiente de rede. Muito bem. O que vai ser importante nesse momento? Fazer as configurações básicas de rede. Qual é a primeira configuração básica de rede que eu tenho que fazer? Eu preciso informar que essa remota comunica com esse PLC. Se eu clico, arrasto e solto, eu tenho uma tabela para preencher isso, não faz mais diferença. O importante é que nesse momento, essa remota está comunicando agora, ou está sendo instruída a comunicar com esse PLC. Quais são os 2 parâmetros básicos que nós precisamos ter no equipamento Profinet? Nome. Então, eu não vou deixar o nome padrão aqui, eu vou falar que isso aqui é a remota, por exemplo, da caldeira. Legal? E o segundo parâmetro importante, IP. Márcio, você veja que a minha própria ferramenta de engenharia já sugeriu uma faixa de IP aqui para mim. Mas se eu não quiser isso, se eu quiser colocar uma outra faixa, fica à vontade, não tem problema nenhum. Muito bem, e agora, o que eu faria com essa remota? Bom, essa remota é o quê? É uma remota modular, ela tem módulos fixos, né? Tem equipamentos fixos, eu posso customizar e configurar cada um deles. Então, nesse caso aqui, eu peguei uma remota modular, tá? Onde eu vou colocar 2 tipos de sinais nela. Eu vou colocar uma placa de entrada, com 16 entradas digitais, poderia ser qualquer tipo, e eu vou colocar uma outra placa com 16 saídas digitais. Legal? Muito bem. O que vai acontecer, então, aqui nesse momento? Nesse momento, o sistema já vai sugerir alguns endereços padrões para essa remota. Mas se você quiser mudar isso aqui, você pode mudar. Então, todos os parâmetros, as funcionalidades que essa remota e esse módulo suportam, eles vão estar descritos no que a gente chama do arquivo GSD-ML. Então, tudo que eu estou mostrando aqui agora para vocês, se os canais têm diagnóstico, se não tem, se eu posso configurar um filtro de entrada nos sinais e por aí vai, isso aqui, quem está me dizendo, seria o arquivo GSD-ML. Então, o GSD-ML vai estar descrito pelo fornecedor, então o fornecedor desse equipamento vai dizer tudo que esse produto faz. E aí, inclusive, vai te dar a opção de configurar os parâmetros que são relevantes, beleza? E aqui eu não vou entrar em detalhes do GSD-ML, porque cada arquivo, cada equipamento tem um arquivo GSD-ML próprio, alguns com mais opções, outros com menos opções. O que vai ser interessante agora? Vamos pensar agora como é que eu faço o programa, por exemplo, para poder utilizar esses sinais que vêm via Profinet. Então, lembrando, eu estou dentro dessa remota. Essa remota está comunicando com o meu PLC. E como é que eu uso os sinais dessa remota dentro do meu programa, do meu PLC? Muito bem. Então, eu vou fazer lógica, né? Vou fazer uma lógica muito simples, tá, pessoal? Muito bem. A primeira lógica mais simples que eu vou fazer vai ser um selo. Estatísticas aí da Unesco dizem que a cada segundo um selo é feito no mundo. Então, eu vou ajudar aqui com essa estatística e vou criar esse selo muito simples, tá?
Então aqui eu estou criando o meu programa, então aqui seria a entrada de liga, depois eu vou colocar a entrada de desliga, e aqui eu vou acionar minha bobina de selo, e essa aqui acabei de contribuir para as estatísticas da Unesco, dizendo que um selo é feito a cada segundo. A minha parte no dia de hoje eu fiz, espero que vocês façam de vocês. Agora, como é que eu faço o mapping, né? Como é que eu vou literalmente associar os sinais que eu usei na minha lógica com os sinais Profinet? Porque até agora, essas lógicas, esses sinais que aqui estão usados no meu programa, né, não estão referenciando ninguém. Então, aqui agora, você pode fazer de diversas formas. Você poderia criar uma tabela de relacionamento, uma tabela linkando os sinais físicos do PLC com os sinais lógicos do seu programa. O que vai ser importante? Isso aqui não é escopo do Profinet, tá? O importante é que você consiga utilizar esses sinais físicos na sua lógica. Então, eu vou me valer de uma forma de fazer esse mapping, de tal forma que eu vou pegar o sinal de liga da minha lógica, do meu PLC, e vou arrastar e soltar e levar até o meu cartão. Então, ou seja, esse primeiro sinal aqui dessa remota corresponde ao sinal de liga. O segundo aqui vai ser o meu desliga. E a minha saída de selo vai ser essa saída física. Então, a partir desse momento, tudo que eu tiver em termos de lógica de sinais, já está feito o mapping. Ah, Márcio, em quanto tempo isso está comunicando? Qual é o tempo de atualização e por aí vai. Normalmente, a grande maioria das pessoas não se preocupam com isso e não alterariam esses parâmetros. Mas, se necessário for, eu poderia chegar aqui, por exemplo, nessa remota e conhecer esses detalhes. Então, eu posso clicar aqui na porta de comunicação dessa remota, por exemplo, vem aqui na parte avançada e aqui ele está me dizendo o seguinte, olha, eu estou comunicando, o sistema está me dizendo agora, tá? Eu estou comunicando com essa remota a cada 2 milissegundos. Pô, Márcio, 2 milissegundos, isso é bom, isso é ruim? Depende do seu processo. Ah, mas e se eu não quiser em 2 milissegundos? E se eu quiser mais? Então, o que eu posso fazer? Eu tiro a configuração de modo automático, ponho em modo manual, e aí eu posso escolher, eu quero 128 milissegundos? Eu quero 250 microsegundos. Você vai escolher o quanto que essa remota vai se atualizar em função do seu processo, em função do seu processamento. A grande maioria das pessoas costumam deixar isso aqui em modo automático. E aí a ferramenta de engenharia, levando várias considerações, levando vários aspectos no background, vai decidir se deixa em 2, em 4, em quanto que seja. Tá? Vamos ver se realmente o que eu estou falando é verdade. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso aqui depende muito do ambiente e das pessoas que aqui estão. Tá? Então, eu vou lançar aqui uma pergunta rapidinho. Daqueles que responderam, que já trabalham com Profinet, pessoal. Por gentileza, me digam, para quem já trabalha com Profinet, normalmente vocês alteram os parâmetros de default da rede, como o timeout e tempo de ciclo, tá? Fiquem à vontade, volto a dizer, tá? Isso aqui nós não temos acesso às respostas de vocês. A ideia aqui é só conhecer a turma e, principalmente, eu preciso muito saber se os meus argumentos são válidos, porque eu tenho em pensamento, mas pode ser que vocês estão trabalhando de uma forma diferente, legal? Então, mais 3, 2, 1, 0, fechei. Legal, vou compartilhar com vocês. Deixa aparecer aí. Então, para aqueles que já trabalham com Profinet, 91% das pessoas não alteram os parâmetros das ferramentas de engenharia. Então, ou seja, o que a ferramenta de engenharia sugerir, você vai utilizar. Por quê? Muito provavelmente esses parâmetros de default já vão te auxiliar. Já vão ser suficientes para você. Pô, Márcio, mas se você quiser mexer, tem problema? Não tem problema. Você pode mexer e não é uma má prática. Eu só gostaria que você soubesse o que você está mexendo e o porquê você está mexendo. Essa aqui vai ser a ideia, tá bom? Mas não existe certo e errado aqui. Existe você entender o que está acontecendo e aí, a partir desse momento, você tomar as melhores decisões para aquilo que o seu processo pede. Uma pergunta importante que fizeram aqui e se eu tenho uma saída física, uma saída analógica, e eu tenho uma falha de comunicação. O que acontece com aquele sinal? Você pode escolher, tá? Você pode falar se ela vai para um estado seguro, você pode falar se ela vai para ser zerada, ou ela mantém o último valor válido. Geralmente, os fornecedores de equipamentos dão essa opção, mas isso é algo que o arquivo de SDML vai estar descrevendo. Em caso de falha de comunicação, o que eu faço com a saída digital analógica? Levo para um valor de estado seguro que você define, mantém o último valor que foi escrito,
para algumas aplicações isso é ideal, para outras isso pode ser desastroso, depende muito do tipo de controle que você está fazendo. Ou então eu deixo ele zerar, né? O zerar seria a melhor condição de estado seguro, mas tudo isso é o arquivo GSD-ML que vai informar. Hoje em dia, pessoal, declarar esses componentes de automação aqui na rede, eventualmente pode ser uma ferramenta bem tediosa, um trabalho bem tedioso. Principalmente se você tem uma rede com, sei lá, 200, 300, 400 dispositivos, aí não sei o tamanho da rede que a gente está criando. Então, os fornecedores de automação também estão implementando funcionalidades que a gente chama de detecção automática, autodescoberta, né? E eu vou fazer isso aqui exatamente agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meu ambiente, no meu kit, e eu vou pedir para ele fazer uma detecção automática de hardware. Por favor, não se preocupem com a sequência de telas que eu estou clicando, eu não estou dando um treinamento dessa plataforma de automação, e sim o conceito, legal? Muito bem, então eu vou pedir para ele pegar uma determinada placa do meu computador, do meu notebook, e ele escanear essa rede. Então ele vai me mostrar todos os componentes de automação, Profinet, evidentemente, né, que ele vai encontrar nessa rede. Se ele encontrar algum, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo de importação automática desses módulos para dentro do meu projeto. Então ele aqui já achou uma remota e já achou um componente que eu digo para você que é um switch, tá? Pessoal, eu não estou entrando nesses detalhes, mas eu acho que é importante citar. Switch não é mandatório em rede Profinet. Se algum dia vocês ouvirem isso, se for o caso, a gente pode conversar em detalhes, senão eu já te dou de antemão essa resposta. Não é mandatório usar switches em Profinet. Você pode usar meramente para uma comodidade do seu projeto, tá? Mas se você precisar fazer uma rede Profinet sem switch, fique à vontade. Então eu vou pegar esses dois componentes que ele achou aqui na rede, veja que eles não têm IP, eles estão realmente no seu estado bruto, e eu vou importar eles para dentro do meu projeto. Por quê? Porque eu não quero fazer esse trabalho tedioso de declarar esse hardware todinho manual. Eu acho isso realmente muito chato, tá? Então aqui eu tenho um switch, e tenho aqui agora uma remota, legal? O que eu vou fazer? Eu vou brincar um pouquinho aqui com esses componentes. A primeira coisa, eu acho importantíssimo, eu vou dar um nome para isso. Então eu vou chamar esse cara aqui de remota e vou falar que essa remota comunica com esse PLC. Agora aqui vai ser ao vivo, tá? Vai ser a quente mesmo. Aquele outro que eu fiz, ele foi só offline para a gente mostrar a parte de programação e por aí vai. E eu não gostei desse endereço, tá? Vou colocar um endereço um pouco mais alto. Então eu vou falar que a remota vai ter o endereço 192.168.10. Uma pergunta que sempre surge: Márcio, eu tenho um switch na minha rede, eu preciso declarar ele? Eu preciso colocar ele na rede ativamente? Sim ou não? Propositalmente, nesse primeiro momento, eu não vou colocar, tá? Eu vou deixar ele aqui fora da rede. Ele existe na rede, mas eu não vou declarar ele, e isso pode ter cenários interessantes, pode ter cenários que não são tão interessantes. Então agora é hora de compilar e fazer download de verdade, tá? Muito bem? Só um detalhe. Aqui eu tenho endereços repetidos, né? Ainda bem que a plataforma me pega. Então eu vou colocar isso aqui com endereço 12. E agora sim eu vou fazer o download. O que vai acontecer aqui, pessoal? Na hora que eu fizer o download desse componente, né, do meu PLC, e eu vou instruir ele a ele comunicar com essa remota, vai acontecer uma situação que para alguns pode ser um problema. Eu prefiro sempre mostrar para vocês o que está acontecendo, de forma que você entenda o que está acontecendo, e se para vocês isso é um problema ou não, você evite. Existe algum dispositivo na minha rede chamado remota? Se eu olhar aqui uma ferramenta online, isso aqui está exatamente monitorando agora o que está acontecendo com a minha rede. Tá? É um software que consegue fazer descoberta de redes. A minha remota não tem nome. Então, se eu fizer o download agora desse PLC e instruir ele, tente comunicar com essa remota, ele vai tentar achar alguém na rede chamado remota. Não vai ter. E ele vai ficar tentando, até que ele vai dar timeout ali. Isso eu não quero que aconteça. Bom, eu não quero que aconteça, então o que eu deveria fazer antes de fazer o processo de download? Eu deveria atribuir um nome para essa remota, para o meu componente físico online, antes de instruir o PLC a comunicar com ela. Então, como é que eu faço isso? Isso aqui varia muito, tá? De fornecedor para fornecedor, mas eu tenho aqui a opção de clicar, no meu caso, com o botão direito do mouse em cima da rede, e eu tenho aqui a opção de Assign Device Name. O que é isso? Eu quero escanear a rede e quero fazer atribuições de nome. Então, aqui no meu caso, eu vou falar para ele, olha, procura alguém aí na rede chamado remota, tá? Ele é desse tipo aqui, desse modelo. Então, eu vou dar aqui um update, ele vai escanear minha rede, e vamos ver o que ele vai me falar. Então,
Agora, o que ele está me dizendo? Olha, eu achei um dispositivo na rede que é compatível com esse equipamento que você declarou e ele não tem nome. Tá? Ela não tem nome nenhum e não tem IP nenhum também. Ah, legal. Então, eu vou fazer o seguinte, pela minha ferramenta de engenharia, eu vou atribuir um nome a ela. Então, ou seja, eu estou dizendo, pega o nome remota e atribui a esse dispositivo. Então, veja que agora a minha remota já tem o nome de remota, mas ela não tem IP. Isso estou verificando tanto pela ferramenta de engenharia, quanto pela ferramenta aqui de monitoramento da rede, tá? Então, a minha remota já tem o nome, mas ela não tem IP. Por quê? Quem normalmente atribui o IP, depois de configurado, para os dispositivos de campo Profinet, é o controlador, é o dono dela, tá? Então, nesse caso aqui, se eu fechasse aqui o meu ambiente, o que eu vou perceber? Essa remota pertence a este PLC, e esse PLC vai tentar atribuir o endereço 192.168.0.12 para ela. Ah, Márcio, então não precisa ter um servidor da HCP para isso e por aí vai? Não precisa. Você pode trabalhar com o servidor da HCP em redes Profinet? Pode, mas normalmente não é necessário. Tá? Se eu fosse fazer uma pesquisa, ia dar o mesmo cenário. Então, o que eu vou fazer? Agora que minha remota tem um nome físico, tem um nome dentro dela, eu vou fazer um download para esse PLC, de tal forma que o PLC ele vai tentar encontrar alguém chamado remota na rede, e aí quando ele encontrar esse dispositivo com esse nome, ele vai fazer toda a parte de configuração. Eu vou até deixar aqui ó, na tela aqui do lado, já fez, tá? Acho que para vocês, o tempo de eu trocar de tela foi muito rápido, né? Até a plataforma se atualizar demora um pouquinho. O que aconteceu? A minha remota agora tem um endereço, 192.168.0.12. Quem atribuiu esse endereço a essa remota? Foi o PLC. Ah, mas se você mudar a configuração do PLC e falar que a remota agora é 192.168.0.13, o PLC vai mudar. O que você não deveria fazer? Mudar o nome da remota. O nome da remota é o ponto de partida. Ele é o ponto de partida de tudo que a gente está fazendo. Legal? E aí depois alguém pode perguntar, pô, mas que pé, eu tenho que configurar um nome e fazer configurar um nome online, fisicamente no dispositivo ou remotamente? Isso não é legal. Calma, eu vou mostrar uma solução bem interessante. Um ponto que eu acho importante, já que a gente está online aqui, pessoal, eu vou fazer aqui um exagero, tá? Qual é o exagero? Voltando àquela questão de tempo real. A minha remota está comunicando com o meu PLC de forma automática a cada 2 milissegundos. Posso mudar isso? Posso, pessoal. Eu vou colocar aqui 250 microsegundos, legal? Coloquei em 250 microsegundos e vou mandar fazer o download, tá? Vamos lá. E isso, inclusive, vai responder uma pergunta de um colega, que fez uma pergunta muito inteligente, que é o seguinte, agora eu estou comunicando, tá? E eu até vou entrar online para mostrar para vocês aqui. Eu não tenho hábito de trabalhar online, tá? Alguns fornecedores de automação trabalham um pouco mais online. Eu tenho hábito de trabalhar offline, é só um gosto meu, tá? Não tem nenhum erro no PLC, não tem nenhum erro na remota. E eles estão configurados para comunicar a cada 250 microsegundos. Pô, Márcio, 250 microsegundos é muito rápido. Ou é rápido? Depende. Depende do que, pessoal? Depende do que eu estou controlando. Vamos imaginar que eu estou controlando um sistema de liga e desliga de bombas, tá? Bombas. Não estou nem falando de posicionamento, por favor. Estou falando de bombas. Ah, o que eu vou fazer? No meu PLC aqui agora, eu vou criar uma task, né? Ou um bloco de execução que ele pode vir, ele pode trabalhar, olha que interessante, ó, de 500 microsegundos até 60 segundos aqui, se não me engano, que tem micros, tá? Aí eu faço uma pergunta. Se você colocar um tempo de aquisição extremamente baixo, como 250 microsegundos, só que você trabalha, você processa essa informação a cada 1 segundo, qual é o ganho que você tem disso? É zero. Se você executa uma lógica a cada 1 milissegundo, mas você aquisita essa informação a cada 250 microsegundos, me desculpe, você está jogando tempo de aquisição fora. Porque no mínimo você vai comunicar 4 vezes com o mesmo dispositivo antes de processar aquela lógica. Você comunicou 4 vezes com o dispositivo e não processou aquela lógica. Então você não teve ganho. Então, às vezes, quando a gente muda os tempos de default e colocamos tempos extremamente baixos só por colocar, mas a gente não está entendendo o que está acontecendo ali por trás,
não necessariamente você está fazendo a melhor otimização. Na realidade, você está jogando tempo de processamento fora. E isso é que me preocupa. No anseio de sempre querer pensar em tempo real, determinismo e por aí vai, a gente joga tempos muito baixos e esquece o básico dos conceitos básicos, dos princípios básicos de processamento e teorias de controle. Márcio, mas eu preciso executar uma malha de controle de posicionamento na casa de 125 microsegundos, 250 microsegundos. Ok, então aí você coloca somente os dispositivos que são necessários para aquela malha de controle nesse tempo. A grande maioria das pessoas não vão precisar disso. E aí pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. Gostaria de ouvir isso de vocês, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma pergunta. E eu peço que vocês respondam de forma muito sincera. Me ajudem até fomentar o meu próprio conhecimento. Qual é o tempo de processamento típico das suas aplicações, pessoal? Falando, se você olhar hoje o seu CLP, o seu PC, o seu controlador de temperatura, tá? É acima de 100 milissegundos, entre 50 a 100, entre 10 e 50, 1 a 10 milissegundos, nunca me preocupei com isso, tá? Sejam sinceros, até porque, como eu digo, se vocês me derem uma resposta diferente, eu preciso reavaliar tudo que eu acredito, e eu faço isso constantemente, eu não tenho problema nenhum em reavaliar aquilo que eu acredito, acho que nós temos que fazer isso todos os dias. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a própria opinião e a própria realidade que vocês trabalham, que vocês têm no dia a dia, tá? Então, mais 3, 2, 1, fechando, vamos lá? E aqui eu vou compartilhar, muito legal os resultados. Então, 28% das pessoas acima de 100 milissegundos. Para essas pessoas, colocar tempo em automático é extremamente salutar. Entre 50 a 100 milissegundos, mais 20% das pessoas, não preciso nem dizer, pode deixar os tempos todos em automáticos. Entre 10 e 50 milissegundos, 3 pessoas, a mesma coisa. Entre 1 a 10 milissegundos, tá? 11% das pessoas. Se você estiver trabalhando com até 2 milissegundos, fique tranquilo, você pode deixar tudo em automático e não vai mudar nada nunca. Se eu estiver trabalhando alguma coisa abaixo disso, aí com certeza você vai, provavelmente você vai trabalhar os tempos manuais, tá? Vai colocar um tempo manual que seja necessário para a sua aplicação. E o que eu mais gosto? 36% das pessoas, nunca me preocupei com isso. E minha fábrica está rodando, meu processo está rodando e eu sou feliz. Para essas pessoas, então, a grande maioria das pessoas, vamos chutar aqui 40%, 70% das pessoas, ou quase 80% das pessoas, você não precisa se preocupar com o tempo de processamento e os tempos de atualizações, e a sua aplicação vai funcionar corretamente. Legal? Muito bem, Márcio. Mas você vive falando em tempo real e determinismo. Então, tempo real, eu já comprei a ideia. É a capacidade do dispositivo me mandar a informação numa janela de tempo que eu preciso, de forma que eu recebo a informação de campo, executo uma lógica e dou uma informação para o campo e aquilo acontece dentro do que eu espero. E o que é determinismo? Então, tempo real é isso. E determinismo? Determinismo é o quão preciso você vai ser. Eu falo para você que eu sempre vou fazer uma resposta, um tempo de resposta, na casa ali de 2 milissegundos com determinismo de 125 microsegundos. O que é isso? Então, eu vou te mandar ali, a cada 2 milissegundos eu mando as informações, porém, a cada 125 microsegundos pode ser, essa informação que eu mando a cada 2 milissegundos pode ser que seja 125 microsegundos para cima, 125 microsegundos para baixo. Por que eu estou falando 125 microsegundos? Que é o determinismo típico de uma rede Ethernet. Esse é o determinismo típico de uma rede Ethernet. Pô, Márcio, mas isso é bom ou é ruim para o meu processo? Daqui a pouco a gente vai fazer uma pesquisa e eu vou responder isso para vocês. Mas, se por acaso você falar, olha, a minha aplicação não aceita escorregamento, né, não aceita esse mais para cima, mais para baixo, se você falou que são 2 milissegundos, são 2 milissegundos sempre, o que você deveria fazer? Você poderia chegar aqui agora na sua rede, bem? E fazer o seguinte, você vai sincronizar os dispositivos Profinet. O que é isso? Você vai chegar aqui e falar, olha, então agora, ao invés de trabalhar no modo sem sincronismo, que é o modo padrão do Profinet, são aquelas configurações padrões que ninguém nunca muda, tá? Você vai falar, eu quero agora que minha rede Profinet trabalhe de forma sincronizada. Esse cara aqui vai ser o mestre do sincronismo, perdão. E eu poderia falar que esse outro cara aqui ia ser o slave. Então, ou seja, com isso, eu ia criar janelas de tempo
onde esse PLC vai sempre comunicar com essa remota. E qual é o ganho que eu vou ter com isso? Eu vou conseguir ter o menor escorregamento, o menor jitter possível. Isso hoje vai girar na casa de 1 microsegundos. Nossa, Márcio, 1 microsegundo é muito bom. Eu diria para você, 125 microsegundos também é muito bom. 250 microsegundos também é muito bom. Quando que o jitter vai fazer diferença? O jitter vai fazer diferença quando a informação que você manda não pode chegar nem antes e nem depois. Normalmente a gente está falando de funções de sincronismo no campo. Ah, eu tenho a função de sincronismo no campo. Qual? Eu sincronizo 2 eixos para poder fazer posicionamento via rede. Opa, então se você precisa fazer sincronismo de 2 eixos via rede, com certeza você tem uma aplicação que demanda esse modo IRT. Existe um erro histórico de Profinet, e eu peço até para aqueles que trabalham com Profinet não perpetuarem esse erro, que é afirmar que o modo de trabalho IRT do Profinet é mais rápido. Isso é um baita de um erro tecnológico, é um baita de um erro conceitual. O modo RT, Real Time do Profinet, e o IRT, o isócronos Real Time do Profinet, eles têm a mesma velocidade. O que difere é que o IRT é isócrono. Isócrono aí, fazendo a tradução, acho que é grego, né? Fazendo a tradução, ele sempre tem o mesmo tempo. Ah, Márcio, mas não é legal sempre priorizar IRT? Volto a dizer, são configurações não default. Se você quer fazer isso, tudo bem, mas não é necessário. Vamos verificar quem que precisa disso? Então eu vou voltar isso aqui para o modo não sincronizado, tá? Deixa eu tirar eles aqui. Deixa todos eles no modo real time, que é o padrão. E vamos verificar quem é que precisa disso. Vou fazer aqui uma pergunta, vamos lá, que é importante para mim. Você trabalha com motion control e sincronismo de eixo? Pessoal, peço que sejam sinceros, tá? O que é motion control e sincronismo de eixo? É servo, é realmente com encoder. Se você tem um inversor de frequência fazendo regulação de PID, isso não é motion control. Isso é, você está fazendo regulação de PID e tal. Mas motion control é aquele cara que vai no detalhe do servo mesmo, posicionamento, tem que sincronizar, tem que colocar vários eixos, várias máquinas para trabalhar na mesma velocidade, na mesma posição, porque senão mecanicamente isso pode dar problema. Legal? Muito bem. Boa parte das pessoas já respondeu. 3, 2, 1, fechando. Vamos lá. E eu vou compartilhar com vocês. Acho que é corretíssimo. Então, 75% das pessoas não trabalham com motion control. 75% das pessoas nunca deveriam estar discutindo questões de IRT ou questões de jitter, porque isso não é crítico, tá? 25% das pessoas trabalham com motion control e sincronismo de eixo. Opa, então essas 25% vamos falar de IRT. E veja o seguinte, olha como os números são interessantes. 25% das pessoas trabalham com sincronismo de eixo, ou seja, o sincronismo e o escorregamento ali pode fazer diferença. Porém, nós tivemos um número que, se eu não me engano, era 11% de pessoas que têm aplicações rodando na casa de 1 a 10 milissegundos. Veja como o tempo de resposta da aplicação é uma coisa, tempo de resposta nós estamos falando de tempo real, e sincronismo de eixos, funções de motion control, é outra coisa. Sincronismo de eixo, determinismo, aí a gente está falando da precisão da informação. Tempo de atualização, a gente está falando da velocidade da aplicação. Márcio, mas são coisas extremamente ligadas, mais ou menos. Sexta-feira eu estava fazendo um trabalho com um colega, eu não sou da área de motion control, tá? Peço desculpa, mas eu dou suporte aos colegas de motion control na parte de redes. E o meu amigo, ele estava fazendo uma aplicação onde ele ia ter 32 eixos sendo sincronizados em Profinet. Ele precisava do modo IRT. Ele falou, Márcio, não pode escorregar, porque não tem caixa de câmbio, não tem nada. Eu vou sincronizar o eixo via Profinet. Então, vamos habilitar a função IRT. E aí, o que aconteceu? Eu perguntei para ele, qual é o tempo de atualização que você vai ter do controlador, do PLC, para cada um dos servos? Né? Ele falou, eu vou comunicar na casa aqui de 2 milissegundos, alguns vai ser em 4 milissegundos. Ou seja, em teoria, parece ser um controle lento, mas é preciso. E se eu quiser ter um controle rápido e preciso? Aí você coloca o Profinet para trabalhar em 250, 125 microsegundos, habilitando em IRT. Então veja que são coisas que parecem estar extremamente ligadas, mas não são tão intimamente ligadas assim. Determinismo é precisão, tempo real é velocidade. O que eu preciso? Pessoal,
vocês responderam e depois nós vamos compartilhar esses números. A grande maioria das pessoas aqui não se preocupa nem com velocidade e nem com precisão. Por quê? Porque o tipo de aplicação que faz não demanda. E se demandar, vai lá e habilita. E o Profinet é o mesmo em todas as situações. Exatamente o mesmo em todas as situações. Beleza? Dando um pouquinho de sequência aqui hoje, para a gente poder trabalhar de uma forma bem legal, bem bacana. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar, então, o switch na nossa rede. Então, eu vou dar um nome para ele. Então, ele vai chamar switch. Vou falar que ele comunica com essa rede, e é que agora eu estou entrando naquele modo opcional. Tá? Declarar o switch na rede é algo extremamente opcional. E eu vou fazer o mesmo trabalho. Eu vou atribuir o nome aqui do switch pela própria ferramenta de engenharia. Ou então, se eu quisesse, eu poderia atribuir o nome para uma ferramenta externa. Qualquer ferramenta que trabalhe com Profinet pode ser utilizada. Então, aqui agora eu vou falar, por exemplo, não mais pela ferramenta de engenharia, vou fazer por um outro software, eu vou falar para ele que esse switch... Opa, perdão, acabei esquecendo aqui, desculpe. Eu vou falar aqui, mais uma vez, deixa eu voltar aqui, que esse switch, ele vai ter um nome, e eu vou dar um nome de switch para ele. Legal? Dei um nome aqui para ele, ele só tem um nome. E agora eu vou descarregar essa configuração no PLC, lembrando, o PLC vai procurar alguém chamado switch, ele vai encontrar alguém chamado switch na rede, e aí a partir do momento que ele tiver essa configuração, o switch vai receber um IP automaticamente. Então, deixa eu finalizar aqui. E vamos monitorar. Então, aqui no meu caso, o que aconteceu? O PLC já encontrou o switch na rede e ele fez a atribuição de IP, atribuiu o endereço padrão aqui da rede, 926801, e ele está comunicando normalmente. Tá? Então, ou seja, veja que é extremamente simples fazer essa configuração básica, seja de um switch, de uma remota, de um inversor de frequência, em questões de tempo real, determinismo. Você faz tanto pela ferramenta de engenharia ou como fora pela ferramenta de engenharia. Só que tem um ponto. E aqui agora é onde eu queria chegar na questão do switch. Márcio, qual é o ganho de eu ter o switch declarado na rede? A partir de agora, esse switch ele é um dispositivo Profinet ativo. Então, ou seja, se acontece alguma falha com esses equipamentos, seja remoto ou seja switch, o PLC vai saber. Que tipo de falha? Você pode ter uma falha com porta sendo acessada indevidamente, de repente o switch está perdendo configuração, qualquer tipo de falha que o switch gerenciável tenha capacidade, ele vai te reportar. Essa aqui vai ser a ideia. Tá? Muito bem. E aí agora, então, eu vou explorar um outro ponto. Já que está todo mundo declarado na rede, eu poderia fazer uma pergunta. Você não acha que é um pouquinho chato você ter que fazer a atribuição de nome manualmente? Eu acho. Porque se eu tivesse uma rede com 50 dispositivos, atribuir cada um delas manualmente seria muito chato, muito trabalhoso, muito custoso. O Profinet pode te ajudar nesse sentido? Pode. Como? Atribuição automática de nomes numa rede. O que eu tenho que fazer? Eu desenho a rede Profinet, perdão, no meu sistema, no meu ambiente. Então aqui eu tenho exatamente um PLC, alguns componentes de redes, e eu estou dizendo de qual porta sai para qual porta vai. Eu desenho isso, tá? Pode ser através de tabela ou através de forma gráfica. Quando eu ligar esse sistema, imagina que todos os componentes aqui são default de fábrica, tá? Nenhum deles foi configurado ainda. Eu tirei da caixa, mas eu desenhei de uma forma e montei fisicamente igualzinho aquilo que eu desenhei e descarreguei no controlador. Quando esse sistema for ligado, o que vai acontecer? O PLC vai perguntar, quem está na minha porta 1? O switch vai responder, eu estou na sua porta 1. E o switch vai falar, eu não tenho nome. E aí o PLC vai falar, então, baseado numa configuração que eu tenho aqui, o seu nome é switch 001. A mesma coisa vai acontecer, o switch vai perguntar, quem está na porta 4? A remota vai responder, na porta 4 do switch estou eu, e eu não tenho nome. E aí o controlador vai configurar o nome dela. Então, seu nome é remota 001. E isso vai acontecer para todos os componentes da rede que você tiver desenhados e que você montou fisicamente igual. Simples assim? Simples assim. E isso aqui é um grande benefício. Por quê? Primeiro, vai me poupar agora, exatamente agora, um grande tempo na parte de configuração Profinet e comissionamento Profinet. Então, o que eu tenho na minha rede, tá? Então, na minha rede aqui, eu tenho exatamente a minha porta 2 do switch vem aqui na minha porta 7, perdão, a porta 2 do CLP vem na porta 7 do meu switch, a porta 8 do meu switch vem na porta 1 do meu PLC, legal? E eu vou descarregar isso aqui lá no meu controlador. Então, fiz aqui o download e vou dar um finish.
O que é bacana? Bacana é que agora, esse tipo de configuração seja na ferramenta de engenharia, ou através de uma ferramenta de comissionamento de Profinet gratuita que você pode ter. Ou seja, no próprio servidor web da CPU, eu consigo confrontar para verificar se a topologia que eu tenho montada está igual àquilo que foi configurado. Quer ver o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma brincadeira aqui agora, tá, pessoal? Eu vou tirar a minha remota da rede, então eu estou tirando aqui o cabo. O que aconteceu? Ó? A minha remota está fora e o sistema dizendo, pô, deveria existir uma conexão física, perdão, da porta 8 com a porta 1. E eu vou colocar a remota na porta 6 aqui do meu switch. Olha o que vai acontecer agora, tá? A remota, por um padrão de símbolos, ela voltou a comunicar. Só que a infraestrutura de rede está me dizendo, cara, tem alguma coisa errada. Porque essa remota está ligada na porta 8 do switch, né? E ela não deveria estar ligada aqui. Eu tenho literalmente uma falha nessa comunicação. Eu tenho uma falha. Essa falha pode ter sido o quê? Pode ter sido alguém que comissionou errado, pode ter sido alguém que fez uma mudança inadvertida. Alguma coisa está errada e você consegue confrontar isso. Exatamente aqui agora, então ele está me dizendo, ó, porta 1 da remota na porta 6 do switch. Quando o que eu deveria ter na prática é porta 8 do switch com a porta 1 da remota. Não está na mesma porta, não está no mesmo cabo. E essa mesma informação vai estar disponível em diversos lugares diferentes. Né? Vai existir um capítulo que a gente vai falar só exclusivamente sobre diagnósticos de Profinet. Tá? E a gente tem várias formas de fazer diagnóstico. Isso aqui é um indicativo claro que alguém mudou alguma coisa errada. Márcio, mas a remota está comunicando? Tá. Aí, qual que é o problema de deixar o cabo no lugar errado? Bom, primeiro que se você desenhou topologia, é porque você queria montar correto. Né? Segundo, é que essa configuração, ela vai me valer, essa topologia desenhada, ela vai me valer em diversos momentos. Por exemplo, imagina o seguinte, que essa remota aqui agora, ela queima. Queimou, você vai pegar uma nova cabeça de rede do estoque e vai colocar na mesma posição, certo? O que vai acontecer com aquele módulo que vem de fábrica? Ele não tem nome. Só que na hora que você colocar um novo dispositivo na mesma posição, na mesma porta, no mesmo cabo aqui, o Profinet vai configurar esse dispositivo automaticamente sozinho. Quer ver isso acontecer? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu não tenho como trocar o dispositivo aqui agora, eu ia gastar bastante tempo para isso, tá? Um tempinho que não ia acrescentar em nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um reset nessa remota, eu vou mandar ela ir para o padrão de fábrica, tá? Então aqui nesse software que eu estou usando, eu posso dar um reset nela. E aí aqui agora, na minha frente, eu estou vendo que, eu sei que vocês não estão vendo, então eu peço que vocês acreditem, mas olha, dá uma olhada aqui no sistema, veja que a remota perdeu o nome, perdeu o IP, e eu já te digo que fisicamente ela já está configurada, daqui a pouquinho o sistema, esse software, vai dar um refresh e ele vai mostrar, opa, esse cara aqui voltou para a remota e é esse o IP que ela tem que ter. Quem fez isso? Aquele processo que eu havia descrevido para vocês. O PLC vai descobrindo a configuração de rede e fala, opa, peraí, entrou uma remota entre a porta 8 do switch e a remota em si. Ela tem nome? Tem, então não preciso mexer nela. Ela não tem nome, ela é padrão de fábrica? Opa, então eu preciso configurar ela. Com isso, a gente pode fazer tanto a troca automática de dispositivos sem intervenção humana, o que é muito bacana, principalmente para equipes de manutenção, que precisam diminuir o tempo de downtime da rede, da parada da máquina ao máximo durante uma falha, quanto eu posso fazer um comissionamento automático de uma rede, de uma máquina, um sistema. Basta que eu desenhe a topologia. Então, desenhar topologia e declarar todos os componentes de redes é um item opcional no Profinet. Porém, quando você utiliza, ele traz muito ganho. Então, respondendo a pergunta que todo mundo faz, Márcio, devo declarar a topologia, devo colocar os meus equipamentos todos na rede, sim ou não? Eu digo para você, vale muito a pena, não é mandatório. E eu tenho o hábito de fazer isso. Legal? E para fechar o último dos cenários aqui, pessoal, trabalhando aqui com a topologia, vamos imaginar o seguinte, agora eu preciso ter uma alta disponibilidade de dados, uma rede de alta disponibilidade nesse sistema. Imagina que esse switch está do lado do CLP e aí, de repente, a remota está muito longe. Então, a probabilidade desse cabo quebrar é grande. Então, eu poderia ter uma redundância de cabos
veja que eu estou fazendo de forma gráfica, da remota para esse switch. Ah, Márcio, mas qual que é melhor? É colocar o cabo direto no switch, colocar direto no PLC? Pessoal, depende. Por que depende? Eu não sei por onde é a sua via de cabos. Eu não sei se de repente é mais fácil fazer um caminho num sentido ou no outro. O que é importante? Aonde você vai fazer a redundância de cabos, você decide. O importante é que no caso do Profinet, você pode fazer isso em qualquer lugar, no sentido de aumentar a sua disponibilidade. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que, no meu caso, até porque está mais ou menos assim, o switch está do lado da remota, tá? Então isso aqui, vamos imaginar, é um trecho longo e aqui é um cabinho de 1 metro. Ah, depois a gente pode falar sobre isso. É um cabinho, na realidade, de 10 centímetros, não tem nenhum problema de fazer isso, tá? Não existe comprimento mínimo de cabos em rede Ethernet. Existe uma outra discussão muito longa que a gente vai chegar até lá, mas tecnicamente você pode. Então, no meu caso, como o CLP está longe do switch, eu gostaria de ter uma redundância de cabos do CLP para o switch. Então, o que vai acontecer aqui agora? Então, eu configurei a topologia em anel e agora eu vou compilar ela, tá? O que aconteceu? O sistema está me dizendo, olha, vem cá, mas você configurou um anel, mas não falou quem que é o mestre desse anel, quem que não é. Então, o que é importante agora nesse momento? O importante nesse momento é que eu possa fazer a configuração desse anel, informando quem é o mestre do anel e quem não é. Para que serve um mestre de anel? Tá? É quem vai ficar monitorando a rede e, em caso de falha, ele vai reagir de forma coerente. Então, eu poderia vir aqui manualmente e falar, olha, o PLC está na rede e ele é um manager, ou seja, ele vai gerenciar o anel, ele é um cliente, ele recebe informações do anel para saber como é que ele se comporta. Quando eu tenho 2 dispositivos, é fácil. Quando eu tiver 50 dispositivos, isso aqui vai dar um trabalhinho um pouco maior. Então, neste momento, seria melhor que eu falasse para a ferramenta de engenharia o seguinte, ó, configura o anel MRP de forma automática. E aí, ele vai analisar quem deveria ser manager, quem deveria ser cliente, em termos de redundância desse anel. Então, ele está me dizendo, olha, o PLC é um manager, o switch é um manager, ou seja, eles dois vão tentar ser manager ao mesmo tempo. E a remota, como está fora do anel, ela não fede nem cheira nesse sentido, ela não tem nenhuma participação ativa nesse anel, tá? E aí eu vou fazer o quê? Primeira coisa, vou fazer um download dessa configuração para o meu CLP. E agora o mais importante, né? Vou ligar o cabo, porque senão também não vai adiantar nada. Não adianta eu ter aqui desenhado uma topologia se na prática eu não a utilizo. Então seria a mesma coisa que eu chegar aqui agora, entrar online aqui no sistema. O que está acontecendo? Como eu não coloquei o cabo ainda, ele está me reclamando, está dizendo que a porta 1 do CLP não está ligada em nada. Então, estou conectando o cabo aqui agora. Terminei de fazer a conexão, vamos ver se está tudo certinho. Muito bem, na minha atualização já aconteceu. Então eu tenho a comunicação Profinet redundante desse PLC com esse equipamento em qualquer um dos cabos. Eu vou tirar agora o cabo de baixo da porta, justamente da porta 7, para a gente monitorar isso, tá? Então eu tirei aqui o cabo da porta 7. Então veja que sinalizou corretamente e a comunicação ela continua efetiva. Então, essas são as vantagens, pessoal, que a gente pode esperar num sistema rodando em termos de Profinet. O que é, na prática, tudo isso? O Profinet nada mais é do que um sistema que ele vai trabalhar em cima do Ethernet sempre, legal? E ele vai usar os ganhos do Ethernet para te auxiliar numa aplicação real. Seja em termos de tempo real, seja em termos de determinismo, seja em termos de trabalhar com múltiplos fornecedores, seja em termos de alta disponibilidade. Então, o que nós fazemos em termos de Profinet é pegar os ganhos do Ethernet e colocar funcionalidades comuns, que não importa mais o fornecedor daquele equipamento Profinet, e que esses ganhos comuns que o Ethernet te dá sejam transparentes para vocês. A ideia é que quando você estiver trabalhando com uma rede Profinet, você não precise ser um especialista em Ethernet, mas saiba que o Ethernet, no final das contas, o Profinet, perdão, no final das contas, está pegando todos os ganhos do Ethernet de forma padronizada. Tudo aqui que a gente está conversando é um Ethernet de forma padronizada. E está colocando isso de uma forma muito simples para você utilizar. Seja você trabalhando com os conceitos
com os parâmetros em modo automático, seja você colocando as configurações em modo manual. Desde aplicações na casa de microsegundos até centenas de milissegundos. E não tem certo e não tem errado. Tem a melhor aplicação, a melhor configuração para a sua aplicação. Essa é que seria a ideia. Tá? E aí, diante disso, eu faço uma pergunta para você. De tudo que vocês estão vendo até aqui, né? O que é mais importante para vocês? Por quê? Porque justamente essa pergunta é que vai nortear os próximos eventos. A gente já tem uma agenda, mas agora a gente vai começar a explorar novas funcionalidades, tá? Então seria importante para nós saber aí, acho que já está aberto aí, se vocês, quem puder ir respondendo, tá? O que vocês esperam de uma rede industrial? Ferramentas de diagnósticos? Variedades de fornecedores que suportam essa rede, tempo de existência e maturidade tecnológica, existe um monte de tecnologias às vezes com 1, 2 anos, desempenho e quantidade de equipamentos por rede, custo financeiro. Então, tudo isso a gente vai trabalhar, né, de acordo com o que vocês esperam, nos próximos eventos. E a ideia é que, até aqui, boa parte do que vocês precisavam saber de Profinet já é o suficiente. Se você assistir o módulo 1, e o módulo 2, que é do Profinet Online Academy, eu diria que cerca de 70% do que vocês precisam saber para trabalhar com o Profinet no dia a dia já está disponível nesses 2 conteúdos. O que nós vamos fazer nos próximos conteúdos? Nós vamos trabalhar os detalhes do Profinet. Profinet em relação ao IoT, Profinet com outros protocolos, safety, cybersecurity. Mas hoje, se você falar, Márcio, agora eu preciso sair daqui e trabalhar com o Profinet agora na aplicação real. Assistam o módulo 1 e assistam ao módulo 2, 70% dos conhecimentos que você precisa já estão disponíveis. E muitas vezes você vai fazer isso de forma automática, até pelas estatísticas que nós levantamos aqui agora, sem precisar mexer nas parametrizações que o Profinet te permite. Então, compartilhando aqui com vocês os resultados, vamos lá? O que é mais importante para vocês numa rede industrial, tá? Ferramentas de diagnóstico suportadas, ótimo, vai ter um capítulo só sobre isso. Variedade de fornecedores que suportam a rede. Hoje temos mais de 1.440 membros trabalhando com a API, fornecendo dispositivos Profibus e Profinet. Então vocês têm bastante fornecedores, bastante equipamentos, uma variedade incrível para não ficar na mão de nenhum fornecedor. Tempo de existência e maturidade tecnológica. Me surpreendeu essa, tá? Mas interessante, 8%. Desempenho e quantidade de equipamentos por redes. Isso também é um outro ponto importantíssimo, porque cada vez mais nós vamos trabalhar questões de redes muito grandes. Só para vocês terem ideia, a maior rede Profinet no mundo tem quase 10 mil dispositivos. No Brasil, a maior rede em uso no Brasil tem 2.500 dispositivos da mesma rede, obviamente segmentada aí por alguns controladores. Né? E 15% e 13% acredito que o custo financeiro é o fator mais importante numa rede industrial. Ou seja, né? Muita gente preocupada aí com questão de disponibilidade da rede, disponibilidade de equipamentos, e o custo financeiro não é tão importante, já aproveitando os nossos colegas aí de vendas, né? Eu sei que tem muitos colegas de vendas aqui, trabalhem essas questões em termos de ganhos tecnológicos do Profinet, e eu acredito que os nossos clientes vão ser muito mais felizes, e vocês também, tá? Então, pessoal, a ideia do módulo de hoje, eu peço desculpa, a gente teve que avançar um pouquinho a mais, em termos de tempo, porque eram muitos temas, tá? Eu gostaria de deixar vocês tranquilos que os próximos aí são temas mais leves, acho que a gente não vai conseguir nem ter tantas demonstrações, e eu vou encerrar, então, por agora, a nossa apresentação de hoje, mas quem quiser ficar na sala, eu vou responder as perguntas, e inclusive, eventualmente, se alguém quiser abrir o microfone, me dá um toque, tá? Seria possível abrir o microfone também. Então, eu agradeço por demais, não se esqueçam, dia 17/9, nós temos um outro compromisso, vamos falar do Profinet em relação à indústria 4.0, principalmente o Profinet como o backbone da rede de indústria 4.0. Espero ver vocês lá, tá? Então, estou finalizando a gravação agora, agradeço por demais esse dia.